Nós vamos abrir as vossas Bíblias sem perda de tempo. É o quarto livro da Antiga Aliança do Velho Testamento. Números, capítulo de número 21. Números, capítulo de número 21. A partir do versículo de número 4. Repetindo. O quarto livro da Antiga Aliança do Velho Testamento. Números, capítulo 21. E a partir do versículo de número 4 em diante. Eu não sei se na Bíblia dos irmãos tem um título aí, que vai dizendo assim: a serpente de bronze. Correto? Denuncia aí. Ou metal, tanto faz, bronze ou metal, vai dar na mesa. Glória a Deus. Números, capítulo de número 21, versículo 4 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Vou dar uma olhada aí, ver se os irmãos estão. Ó, Vitória, cadê a Bíblia, Vitória? Glória a Deus. A menina também, a bem grandona. É. Olha, as irmãs ali estão lá, ó, afiadas com a Bíblia na mão, ó. É, Vitória, tem que pegar a Bíblia aí. Mestre Vinícius, cadê a Bíblia? Vai dizer que está na mente, né? Não está na cabeça. É, irmãos. É bem importante. Vamos ler para nós ganharmos tempo. Números 21, versículo 4 em diante. A serpente de bronze ou de metal, tanto faz. Nos diz assim: em seguida partiram do monte Or e tomaram caminhos para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer e nem o que beber. E detestamos este maná horrível. Eita, povo ingrato, hein, pastor? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe diz: faça a réplicas de uma serpente, ou arte, né, dependendo da tradução, da serpente venenosa, e coloque-a num alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olhares para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste, que era mordidos por uma serpente, e olhava para a réplica de bronze, era curado. Apenas aqui. Pode se assentar neste momento. Pode aumentar um pouquinho o fundo musical. Glórias a Deus. Eita, Deus poderoso. Irmãos, aparentemente, tudo que é o começo de uma obra, a maioria das nossas pessoas, ela brada, ela vibra, ela elogia, é maravilha. A gente faz muitos planos, a gente cria tantas histórias bonitas a respeito desta obra. Mas quando se trata, quando o Senhor ele bate a necessidade na nossa porta, quando vem aquele sol escaldante, espiritualmente falando, momento de angústia, momento de enfermidade, momento que a geladeira está vazia, momento que o salário não está sendo bem produtivo, aparentemente a necessidade bate
nossa porta e é motivo de nós murmurarmos. Fecha os olhos, esquece o vizinho da esquerda e da direita, é você. A Bíblia Sagrada relata, irmãos, que alguns capítulos de outrora, o povo viu tantos sinais, pastor Rosalvo. O povo viu o poder de Deus manifestar. Deus sempre tinha uma palavra, carta na manga de Moisés, dizendo: eu crio a necessidade no meio deste povo, Moisés, porque eu quero mostrar a minha santidade, eu quero mostrar o meu poder, eu quero mostrar a minha presença, eu quero que este povo aprenda a depender de mim. Mas não, uma parte do povo, pastor Rosalvo, é vencido. Parece que quanto mais eu me enquadro na palavra de Deus, quanto mais eu me enquadro nesta igreja, mais as coisas ficam difíceis. Sabe qual a diferença disso? Eu vou lhe dizer o que é. É porque nós esquecemos do poder de Deus, pastor Rosalvo, e só queremos ver providência física, providência material, providência terrena, providência que o homem pode conseguir. Mas escute, eita Deus, na época de Gideão, o poder de Deus, esses homens vão querer, pastor Rosalvo, a glória para si. Esses homens vão dizer que foi pelos próprios braços dele, evangelista Adenilson. Esses homens vão dizer, aleluia, que foi eles, mas não vai dizer que foi Deus. E o que é que Deus faz? 32, 22, 12 mil. Não, pastor, só é 300. Tem um versículo, irmão, que ele tem muitos livros da Bíblia, que ele vai dizendo o seguinte: aquele que está na presença de Deus, um só, pastor Rosalvo, vai botar uma multidão para correr. Um só, aleluia, o Senhor usou, aleluia, e matou 1000 homens. Aleluia, Jesus. Com maxilar, uma queixada de jumento ainda fresca, Sansão. Um juiz por nome de Sangar matou, se não falha da memória, quase 800 homens com uma aguilhada de boi. Sabe por quê? Porque estava confiando no Senhor. Mas a palavra qual foi lida em Números 21, a partir do verso 4 em diante, o povo estava dizendo, reclamando: Moisés, por que nos tirou do Egito? De comer tanta comida boa, o peixe, o pepino, o alho poró, as vinhas de uva. Estamos neste deserto, estamos cansados, enjoados deste maná. Eita Deus poderoso. O povo não sabe, irmãos, a maioria das pessoas não sabe que a gente está em falta com Deus. É de Gênesis, Apocalipse, irmão, está escrito que se não tiver no centro da vontade de Deus, Diácono Manuel Filho, Diaconisa Francisca Jeane, o Senhor, Ele abre as portas das pragas do Egito, as doenças, Ele abre as portas das maldições, Ele abre as portas, aleluia, do desespero. Por isso, se nós analisarmos, é muito simples, pastor Rosalvo, a gente analisar, é só acompanhar os jornais estão enchendo os hospitais de gente doente, está enchendo os hospitais de pessoas que têm doença em todas as áreas do corpo. Sabe por que isso? Porque estão rejeitando a palavra de Deus, a qual foi
diferente. Se não obedecer, Deus disse: as pragas do Egito estão aí, enchendo os manicômios, enchendo as casas de recuperação, enchendo as clínicas, enchendo os hospitais mais avançados de pessoas doentes, porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Não existe, irmão, essa palavra de dizer: fulano é muito bom, ele está doente, ele não merece não. Irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio. Se nós escolher maldição, Deus aprova. Se nós escolher seguir as pegadas dele, Deus aprova. Só que é uma diferença os que servem e os que não servem. Aleluia. O negócio é mais sério do que a gente imagina. Outro dia eu estava pensando, meditando na minha mente assim: olha, meu Deus, tanto pastor Rosalvo que a palavra de Deus ela é severa, como muitos pensam que não é. Muitos estão escolhendo o caminho largo, porque para Deus não tem a terceira alternativa, só tem duas: o céu ou o inferno, o luz ou treva, o caminho do bem ou o caminho do mal, ou a porta estreita ou a porta larga, ou fazer justiça ou fazer injustiça. Malaquias 3,18, verei a diferença entre o justo e o ímpio, os que servem a Deus e os que não servem. É lamentável dizer, as igrejas já não querem mais correr atrás de um avivamento. A igreja já não quer mais, aleluia, se preocupar em buscar o batismo com o Espírito Santo. A igreja já não está mais preocupada de orar pelos enfermos e receber a cura. A igreja não está mais preocupada de casar os dois joelhos no chão para, aleluia, falar com Deus. E no tempo oportuno Deus liberar uma intimidade profunda. Ei, essa palavra não é para todos. Como assim, pastor? Não entendi. Quem está vivendo no pé da risca, fique tranquilo, é um alerta. A pessoa fica satisfeita. Ele vai dizer no Espírito, não precisa cumprimentar, mas vai dizer algumas dessas palavras que está sendo citada. Graças a Deus que eu estou lutando para viver ela. Mas pessoas que estão vendo, irmãos, que as coisas não estão de brincadeira. Pois Deus ele permitiu aqui, por esta reclamação, o Senhor ele repetiu a dose, dizendo assim: olha, Moisés, vou permitir pragas de serpente, vou deixar este povo ofendido de cobra, porque este povo, meu Deus do céu, na época, aqui, irmão, capítulos de outrora, 3 homens inspirados pelo diabo, Coré, Abirã e Datã. Esses homens falaram assim: Moisés está errado, está lubrificando a mente deste povo e vamos morrer neste deserto. Eles dizendo assim: se Moisés diz que tem intimidade com Deus, nós também, aleluia, somos, em outras palavras, somos iguais a eles. Presta atenção. Irmãos, nós somos iguais em termos de salvação, mas em termos de intimidade, tem pessoas que têm mais intimidade do que outros. Não é cabível nós falarmos que somos, ou melhor dizendo, tem mais intimidade do que os outros. O próprio Deus vai falar. O próprio Deus falou de Moisés que tinha mais intimidade. Ele podia revelar para algumas pessoas ali, mas com Moisés ele falava face a face. Ele está entendendo isso? Era o homem mais manso da época. Agora, quando as pragas de
serpente deixa muita gente ofendida. As pessoas em desespero. Já tinha esquecido, pastor Rosalvo, quando o Senhor abriu a terra, engoliu os 250 pessoas que estavam, aleluia, a favor de Coreabirã e Datã. Depois o Senhor provocou uma praga que ali desmanchou o coração do povo em água. Morreu, se não falha da memória, 14 mil. É 14 mil, se não falha da memória, 14.700 pessoas, se não falha da memória. Morreu esse tanto de gente, porque novamente se levantaram contra Moisés. Presta atenção, irmão. Moisés, na profecia, ele representava o próprio Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus não podia, pastor Rosalvo, se aproximar do povo, que o povo morria. E o Senhor carimbou isso na vida de Moisés. Se falasse mal de Moisés, era a mesma coisa de falar mal do próprio Deus, pastor Rosalvo. Pois ali o Senhor, ele permitiu esta praga. E agora o Senhor, Moisés, ele clama, ora, busca. E o Senhor disse assim, em outras palavras: Moisés, eu vou poupar este povo porque tu está pedindo. Levante uma obra de arte do jeito dessa serpente, uma serpente de bronze, e coloca no lugar alto. Quem está ofendido de cobra, olhar para essa serpente, instantaneamente o veneno ele vai cessar e a pessoa vai ser curada. Pois aquela obra de arte, serpente de bronze, por nome de Neuston, ela representava, pastor Rosalvo, o contraveneno, mas representava o próprio Cristo no Velho Testamento. Pois ali o povo ficaram satisfeitos. Mas o povinho ruim, irmãos, o ser humano é ruim, irmão, de doer. É ruim de doer. Eu vou lhe contar algo. Toda honra e toda glória dada ao Senhor. Um tempo atrás, eu visitei algumas pessoas que estavam enfermas, problema no casamento, gente da família que estava condenado com enfermidade, gente que ia passar por uma cirurgia. E aí um povo passaram por um perrengue pesado. E segundo o pastor Rosalvo, eu fiquei sabendo. E esse povo, ele fez um deslocamento de um ministério para outro. Sabe o que eu disse? Poxa vida, Deus o livre e guarde ser pescador de aquário. Mas Diácono meu filho, quem é que não reconhece você estender a mão para as pessoas e as pessoas tomar outro rumo? Não é fácil, é muito difícil. Ninguém entende mais as pessoas nos dias de hoje, irmãos. Ninguém sabe o que as pessoas querem mais. As pessoas estão parecendo um passarinho baleado, irmão. Parece que está correndo para outros rumos. E entra o pecado, um dos piores pecados. Não é a blasfêmia, é o pecado da ingratidão. Não sabe de onde as pessoas ela foi ajudar? Como aquela palavra lá do levita, o samaritano e o sacerdote. Quem foi que fez, aleluia, a benevolência, ajudou aquele ferido na rua, o samaritano estrangeiro, acatou ele, tratou das feridas, foi para uma estalagem, e ali ele deixou o dinheiro, pastor Rosalvo, para tratar das feridas daquele homem ferido, um estrangeiro. Está difícil da gente entender, irmãos. E aí, graças a Deus que a palavra de Deus ela faz a gente abrir nossos olhos. Aleluia. Porque as pessoas agem dessa forma.
Sabe como se enquadra isso? Eu vou lhe dizer. O pastor Rosalvo, ele ganha alma através de Cristo. Uma hipótese. A alma vai ser apacentada pelo diácono Manuel Filho. Mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Alguém orou e o pastor Rosalvo ganhou a alma. O diácono Manuel Filho cuidou. Mas ele recebeu o crescimento espiritual. Foi Deus que deu. Porque nós não entendemos, irmãos. Mas devido à caminhada no tempo oportuno, evangelista Denilson, a gente vai entender o porquê. Um dia o pastor Rosalvo, ele participou juntamente comigo. Não sei se ele tem recordação, lembrança. Um endemoniado, evangelista Denilson. Um endemoniado trazendo outro. Um endemoniado trazendo outro, mais endemoniado ainda. Quando a gente orou para esse rapaz, não sei se o pastor Rosalvo lembra, que foi mais ou menos o horário de meio-dia, mais ou menos. Ou era de 11 a meio-dia. Quando comecei a orar, o bicho lá veio, lá o negócio lá. Aí o outro se espantou lá, e quando eu fui puxando pelo braço, o diabo jogou seta no outro. E o outro já queria ir embora e deixou o outro endemoniado. Pensa uma situação. Poucos dias eu estou sabendo. Ele não pode dizer não. Poucos dias essas pessoas estavam indo para uma igreja de filosofia. Mas é trabalhar de Deus, não sabemos. O importante é a pessoa se acalmar. Ou seja, irmão, as coisas não é do meu jeito, não é do seu jeito. Nós temos que descobrir o jeito de Deus para nós se enquadrar e ser grato ao Senhor. Mas que a gente sente na nossa alma, a gente sente. A gente cuidou de umas pessoas no passado, mas Deus preparou as pessoas. Diaconisa Francisca Giane vai preparar outros líderes para cuidar dessas pessoas, e nós não entendemos. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Agora de Moisés passou o povo para Josué. Mas vamos mais profundo. Agora o povo envelheceu no tempo. Porque crente velho, irmão, dá trabalho. Não estou falando de idade não, estou falando de tempo de igreja. Crente velho de igreja dá trabalho, irmão. Eita, meu Deus do céu. Mas dói. Aí esse povo envelheceu no tempo, e o Senhor levantou um carimbo dizendo: Moisés, a sua pessoa Arão, e o povo de 20 anos para baixo vai entrar na terra prometida. A partir de 20 anos para cima, essa geração não vai entrar ninguém. Só tem dois aí que vai entrar, Caleb e Josué. Os demais não vai entrar não. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo foi uma tormenta para Moisés e Arão. Pensa uma luta. Um dia você vai entender que o pastor Rosalvo passa pela misericórdia que eu passo. Um dia você vai entender. Um dia você vai ser um líder. Não é tarefa fácil. Às vezes o pastor Rosalvo tem decisão que ele não toma. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque ele tem medo de você se perder. Ele tem medo de você não aguentar. Então ele tem um zelo pela sua pessoa. Irmãos, não é fácil. No meu início de pastor, no meu pastorado, no meu início, teve dia ali, pastor Rosalvo, que eu queria largar tudo. Meu Deus, mas como é difícil. Eu vi ali que um dia a multidão, ela dava crédito para a gente, outro dia
Era só chegar um pregador de fora no estado de São Paulo, pastor, pronto. A gente não tinha o valor nem de um... É duro falar. De um cachorro vira-lata, pensa. Tem cachorro vira-lata, irmão, que ele é limpinho, bonitinho, né? Todo mundo ali dá um carinho para ele, mas quando ele é sujinho ou tem uma ferida, ninguém quer olhar para ele. E tem dia que a gente é dessa forma. Somos maltratados, massacrados, criticados. Mas olhe, feche os olhos para ouvir isso, estou finalizando. Aleluia! Esses momentos de rejeições, esses momentos de crítica, de apontamento, de bordoadas, de calúnia, de lhe rejeitar, fazer vista grossa com a sua pessoa. Como sempre o pastor Rosalvo fala aqui, e é verdade, Deus está forjando o seu caráter. Você está passando por sérios apuros, sabe por quê? Quando o caldo de cana passa pela peneira, não fica nem um basculho. Eita Deus, mas é bom, irmão, nem irrita a garganta. Nós estamos passando por um sérios apuros para rotar ouro, para respirar a presença de Deus, para aconselhar vida, para orar pelo endemoniado. Está passando por essas bordoadas, essas críticas, esses levantes, porque quando você cumprimentar, a palavra vai ser um porta-voz de Deus, e Deus vai assinar embaixo o que você vai falar, instantaneamente vai acontecer. Quem acredita? Irmão que faz o grande homem de Deus, o principal não é ler a Bíblia, não é o principal. Feche os olhos. O principal é aqueles ferrão de marimbondo tatu nas costas, com sono, do jeito que a Vitória está ali, ó. Entrar dentro de um bananal lá e bate uma caixa de marimbondo lá de carne, matória. Esse é o principal. E você olha para um lado e para o outro, meu botijão acabou. Eu vou cozinhar meu último pouquinho de arroz. Eita, mas isso ensina, irmão. É o momento que a gente vai olhar muitas vidas que estão na fila, passando por necessidade semelhante. É isso que ensina um cristão. Tem intimidade, autoridade e credibilidade com Deus. Quem acredita? Quem acredita? Irmão, isso é tão fácil de entender, porque o povo não estava, no momento, pastor Rosalvo, não estava ainda em Canaã. Porque em Canaã só tinha o principal problema de Canaã. Era o gigante, né? O contrário do pastor Marco. O pastor Marco não é gigante, não é pequenininho. Gigante. Mas lá diz que era 2 homens, né, pastor Rosalvo, para carregar um cacho de uva. 10 homens para carregar uma melancia, pastor Rosalvo. Você não fala da memória? Você já pensou? Mas no deserto, aonde mais Deus ele manifestou o poder dele. Aprenda isso. Necessidade gera poder. Necessidade gera intimidade. Necessidade, o Senhor habilita o amor pelo próximo. Então aprenda isso. Deixa eu lhe dizer, sem medo de errar. Você conhece a igreja, não pode dizer o nome que vai preso. Não dá nem para ver as paredes direito, pastor, porque é transparente, cheio de vidro, luxúria. Eita! As figuras masculinas tudo alinhadas, roupa de marca. Sábado dá até para pentear o cabelo, irmão, parecendo um espelho. As mulheres todas rebocadinhas, com todo respeito, bonita, né? Parece que passou, como é, pastor Rosalvo? Passou uma espuminha ali, está parecendo pele de bebê. Mas aí, Diácono Anel Filho, não tem poder. Aleluia. Não tem batismo. Não tem cura. Lá o diabo não dá grito de derrota, pois se esconde e domina. Sabe por quê? Porque Deus, ele é apaixonado
pelo povo simples, pelo povo humilde, pelo povo de boa obra, que não faz acepção de pessoa. Vamos se pôr de pé. O Senhor escolhe, aleluia, um povo que é apaixonado pela presença dEle e sabe de qual salteado. Para ter esta presença tem que pagar o preço, tem que regaçar as mangas, tem, aleluia, que olhar, pastor Osnaldo, o que é que está faltando nesta obra? Se eu pudesse ajudar, já é um bom sinal. Ajuda para a igreja não é só dinheiro, irmão. A sua presença, diálogo espiritual, exercitar a fé. Hoje eu não tenho, mas já com meu filho eu já desenhei que esta obra ela vai ter tudo o que ela precisa. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ore, porque Deus vai tocar no coração das pessoas. Ei, abaixure, cantarabaia séria. Vamos orar. Meu Deus, eu preciso, Senhor. Eu preciso de um milagre na minha vida. As irmãs fazem uma corrente aqui. Diaconisa Tânia ajuda. Diaconisa Francisca Jeane ajuda as irmãs a fazer, aleluia, uma corrente. E na sequência os varões, nosso irmão Pedro, juntamente aí, aleluia. Irmão Maurício, se posiciona aí, convide.